De volta com o nosso Você Bonita para uma pauta muito legal. Quando ela tá aqui, a gente aprende, a gente cresce, a gente amadurece. Lembra sempre disso? Quando eu falo assim de coragem, eu sempre lembro dela. Porque tem o livro dela lá, da coragem. Estou falando, ela que é coach, escritora, Carla Brandão. Bem-vinda! Muito obrigada pelo carinho de sempre, Carol. Muito Você obrigada por estar aqui nesse lugar que eu amo. A gente que adora, né? Um presente, né, Glaucia? É sempre muito, muito prazeroso poder te ouvir. Porque a gente precisa, e na verdade vai ao encontro do nosso tema de hoje, entender que algumas coisas nos distanciam de outras que são muito importantes, que a gente quer colocar em prática, que a gente quer crescer, que a gente quer evoluir, que a gente quer dar passos. E a gente continua acreditando em questões. E aí, gente, a vida para. Então hoje vamos te ouvir com todas as dicas. Então vamos lá, fico feliz porque hoje a gente vai falar de crença limitante. O que te limita? Porque você quer tanta coisa, passa... O Réveillon foi agora, foi há pouco tempo, né? Um monte de projeto, um monte de plano e você fala assim, como que eu vou chegar? Se você não definir, você não vai chegar mesmo. É verdade. Então começa por aí e começa pelas crenças que a gente coloca na nossa cabeça. Então a gente vai fazer uma dinâmica que é o seguinte, a gente vai colocar situações aqui que, como eu disse no início do programa, para quem chegou agora, assim, ó, você vai olhar. Você pode ter certeza que até o final da pauta vão ter várias que você vai se identificar. Porque todo mundo tem um pezinho em uma delas, certo? E aí, a cada situação, você vai nos contar da crença e da solução. Vamos lá. Vamos lá para a primeira, na tela. Adoro essa brincadeira. Olha lá essa frase. Não sou digna desse homem bonito para namorar. Quem nunca pensou nisso? Porque você fala, nossa, ele é muito bonito, ou julga o outro, né? Porque quando a gente julga, a gente é um espelho de nós mesmos. Então você fala, nossa, nunca vou conseguir. É muito pra mim. É muito pra mim. E aí você repara que tem muitas pessoas que são lindas com pessoas que você julga que não são tão bonitas. Como que aconteceu? Porque essa pessoa se desvencilhou dessa crença. Tudo o que você acredita. Se você acredita no outro, por que você não acredita em você? Essa é a grande pergunta desse nosso papo de hoje, sexta-feira, para esse fim de semana ser diferente. Se você acredita em muita coisa que a gente fala, por que você não acredita em você? Então, se você não acreditar em você, aquele homem ou aquela mulher linda não vai acreditar. E aí, realmente, não vai dar certo. Então, começamos a pensar. Se você veio com esse pensamento, a solução para qualquer coisa que você se desmereça, é você entender que você está se desmerecendo. Porque a gente tem mania de colocar sempre alguma... porque quando eu era criança, aquele primeiro namoradinho, aquela minha amiga, ela não sei o quê... Se você ficar sempre se levando para aquele momento, que a nossa cabeça é o nosso reflexo da nossa realidade, a gente vai sempre obedecer à crença que te limita e não o que você tanto deseja no fim do ano. Olha isso, gente, que interessante. E a gente está dando aqui um exemplo, que é o de se desmerecer, e que ele cabe em tantas outras situações, circunstâncias de olhar para o outro e se achar pior. É muito comum, né, a gente começa a refletir, até quando a gente cria um filho que ele volta da escola triste, né? E você fala, o que aconteceu, filho? Tal pessoa me falou que eu sou isso. E isso vira uma verdade absoluta para aquela criança que a gente, como mais velho, como pai e mãe, poderíamos também entender para poder dizer. A gente geralmente fala para o outro, né? Então a gente pode usar pra gente mesmo, porque você fala, não acredita no que os outros dizem de você. Isso. Acredite em você. Perfeito. Pra falar pros outros é fácil. É fácil. Quando a gente transfere é mais difícil. É mais difícil. E é por isso que a gente fica patinando. E vamos colocar mais exemplos aqui. Eu tô esperando sua mensagem também no @VocêBonitaTV. Qual é aí a sua crença limitante? Conta pra gente. Olha lá. Próximo. Eu não presto mesmo. Então, pra que fazer isso? Não iriam acreditar em mim. Eu adorei esse desenho que tá ali, porque realmente a gente se sente daquele jeito quando nós a gente fala assim, já fiz, ninguém acredita mais em mim, já fiz essa, mais uma, menos uma, ninguém vai acreditar mesmo em mim. E muita gente não consegue o caminho de volta por conta disso. Muitas vezes a gente erra, as pessoas erram continuamente, mas tem às vezes um estalo. E essa é a ideia desse papo de hoje, daquele estalo. E a partir desse start, você conseguir mudar a sua vida, porque todo mundo em suma quer ser feliz. E a gente fica lá nas redes sociais olhando a felicidade dos outros e a gente fica se achando pior do que todo mundo. Não consigo, não sei, não posso, comigo não dá certo. Agora, a Glaucia está colocando uma situação também que eu te pergunto. Conta. Das pessoas que se vitimizam. É muito comum. Preguiça, né?
é muito comum, vou até ser cuidadosa, mas é muito comum a gente colocar a culpa no outro. Já reparou que nos textos, nos papos, nas conversas, nas coisas que a gente conversa, a gente fala, porque a tal pessoa da minha família, tal amigo, tal vizinho, tal história da minha infância me fez ser desse jeito. Sendo que isso não te leva para o sucesso. Isso pode parecer para o outro que você está bem, mas você dentro de você mesma, quando vai dormir com a cabeça no travesseiro, você sabe que não está bem. Então esse é o grande problema das pessoas, se comparar e colocar a culpa sempre no outro, se vitimizando, se colocando numa situação de que eu não merecia, eu fui vítima daquele julgamento. Quando você inverte o jogo, e não quer dizer que a gente consiga isso todo o tempo, toda hora. Não. Nós somos humanos. Eu também estudo, eu também pratico, e eu falo que quando eu pratico tudo que eu sei, é tudo certo. Então é uma questão de estar sempre atento nos atos falhos, nessas crenças que te limitam para que você dê a volta por cima. Se você percebeu que você, sem querer, no papo de hoje, em casa, começou a falar, por que eu não vou fazer tal coisa? Porque tal pessoa disse que isso para mim. Você fala, opa, lembrei do que a Carla falou. O quê? Eu vou fazer tal coisa porque eu mereço, porque eu quero, porque eu posso. Então, deixa de colocar no outro. Eu brinco muito quando eu faço as técnicas de coach com os meus coaches, que é como se você tivesse uma carta em branco. Tá. Que você chega e fala assim, o que você quer da sua vida? Aí você fala, não sei. Então, é como se você estivesse assinando assim, tarará, assinei e entregando. Em branco. Em branco, você não sabe. Se você não colocar... A solução é você colocar decididamente com foco o que você quer e sempre funciona, é sempre. Faz um teste com coisa pequena. Eu sempre desafio todo mundo a fazer isso, com coisas simples, porque a gente quer ir para a Europa, mas a gente pode ir para um lugar diferente hoje mesmo, hoje à noite, fazer algo diferente hoje mesmo. Concordo. É isso. E você sabe que a gente estava comentando antes de voltar do intervalo, que eu tenho notado, e Carlinha também sentiu a mesma coisa, talvez vocês aí do outro lado também sintam, que as pessoas, a gente está num momento tão complicado, porque a gente veio, como o Carlinha me colocou, de uma esperança, né, durante a pandemia, da vacina e tal. Aí foram tendo tantas recaídas e notícias que não são legais, e aí quando a gente cria uma esperança de uma coisa boa, aí a nossa expectativa cai de novo. E aí a impressão que dá é que as pessoas estão assim, de braços cruzados, esperando acontecer alguma coisa. Só que enquanto a gente espera acontecer alguma coisa, a vida tá passando. Quando você vê, você tá vendo que você não consegue mais fazer aquilo porque passou do tempo, né? E é uma coisa comum, é uma coisa que está no coletivo, então vamos despertar. Depende da gente despertar. A crença é coletiva e a solução é individual. Então, vamos despertar com a nossa vida. A gente é responsável pela nossa vida. Então, é claro, eu estive aqui no começo da pandemia, lembra? Ensinando a meditar, para tranquilizar. Nós todos passamos por momentos difíceis, vendo tantas mortes, tanta insegurança, tanto medo. E aí, quando a gente achou que ia dar certo, de novo. Aí a gente começou a desacreditar muita coisa, até no que nos ouvimos, ou do que realmente pode vir a acontecer. Vem nova cepa, vamos viver, vamos morrer, temos que tomar vacina. Conclusão, independentemente do que a realidade nos apresenta, isso serve para brasileiros e quem mora em outros países ou em situações adversas à nossa. O que a gente pode fazer é pelo agora, que é o nome até do livro que eu escrevi, que é A Arte de Viver o Agora. Então, se a gente viver o agora, o que você pode fazer para agora a sua vida ser diferente? Então, comece a tirar o freio de mão, puxado, e abaixa o freio de mão e fala, o que eu posso fazer para meu fim de semana ser legal? É isso. Esse fim de semana, pronto, vamos elaborar alguma coisa para esse final de semana. E aí depois você vai criando fôlego para pensar na semana que chega, para incentivar o outro, para começar a se olhar no espelho e olhar para as suas crenças reais. Tem gente que faz isso, começa a olhar no espelho e escrever. O que te limita para você começar a observar? E dar de cara com aquilo. E dar de cara. Olha, bota no espelho. Tem até um espelho ali, eu tô vendo. Escreve no espelho para você falar, nossa, de novo eu tô errando. Pois é, e essa história de ficar com os braços cruzados, esperando alguma coisa acontecer e a vida tá passando, é uma sensação que gera uma ansiedade absurda. E isso também vai aumentar problemas no coletivo. Vai. A gente sabe. Vai. Para as famílias. Já volto, mas a gente vai falar dessa aqui também, ó. Dá uma olhada nessa frase. Quero agradar todo mundo e ninguém me dá valor pelo meu esforço. Vamos lá. Vamos. Deixamos essa frase.
Será que você faz isso? Quero agradar todo mundo e ninguém me dá valor pelo meu esforço. Ixi. Essa é a pergunta que não quer calar. Você dá valor pelo seu esforço? Na hora de tomar seu banho lá, que você falou que eu já fiquei me imaginando tomando banho. Bom, né? É bom. Eu aproveito aquele momento, inclusive, para refletir, para limpar, para organizar as ideias. Então, você dá valor para o que você faz? Eu acho que essa é a grande pergunta que você pode botar no espelho. Você dá, porque eu percebo, já te conheço. E é por isso que o teu trabalho brilha e aparece. Imagina, obrigada, Karen. Consequentemente, se a pessoa não dá, se a pessoa não sabe o bem que ela faz para o próximo, se ela não tem consciência da própria responsabilidade, como que ela vai querer que o outro perceba isso? Não tem como, é uma lei universal, não foi eu que criei, não inventei, eu estudei. E a gente percebe pelas vivências, eu também vivo a minha realidade, também tenho que transformar as minhas dores, nós também temos uma infância, a gente traz nossos traumas. Sim. E essas crenças nos acompanham desde criança. Todos nós temos as nossas dores. A questão é como você soluciona. Se você quer se mexer, se você quer que a vida mude, tem que fazer algo agora, do que ficar se vitimizando, colocando sempre uma desculpa para você mudar. Mudar é difícil, mas ela é uma coisa tão boa, necessário, né? Mas eu não tinha parado para pensar, desse ponto de vista que você está dizendo, do quanto a gente consegue entender a responsabilidade que a gente tem quando a gente está fazendo algo, seja o que for, né? Se a gente está fazendo algo para alguém, com alguém que, né, unindo outras pessoas, quando a gente tem ideia dessa responsabilidade, quando a gente tem gratidão, antes de tudo, né, por ter a oportunidade de fazer aquilo, é uma forma, sim, de reconhecer um mérito, de reconhecer um valor, né? Exatamente. E quando a pessoa faz meio que no automático, faz de uma forma por fazer, isso não brilha, não volta, não tem a gente não sente. E o que não é sentido, não reverbera, isso é fato. O que não é sentido não reverbera. Você percebe que às vezes tem uma senhora, uma pessoa que faz um docinho simples e bomba, um monte de gente vai lá e compra. E é uma pessoa muito simples, não tem nada, nem muita coisa, enquanto outras investem, mas fazem de um outro tipo de jeito, que não tem aquela energia do agora, do sentir, da vibração. Isso é fundamental e são leis universais que estão aí em todas as teorias de desenvolvimento humano, que eu traduzo de uma forma mais simples para que a gente possa, eu aplicar e vocês também. É os olhos brilhando. Exatamente. Né? Tem perguntinha do público na tela, olha lá. Obrigada, Josi, um beijo. Como consigo ter mais confiança em mim e melhorar a autoestima? Ótima pergunta, porque é uma pergunta que hoje em dia está em todos os papos, em todos os tipos de conversa e mídia. Autoestima, como já diz a palavra, é auto. Então depende de você. E a gente está acostumado a buscar fora da gente. Começa por aí, o caminho é a sua crença. Se eu te disser, você quando vai buscar uma terapia, um coach ou coisa assim, a gente começa a treinar você para que você atenda aos seus próprios pedidos, se reconheça. Então, primeiramente, olhe para o espelho e se reconheça. O que você tem de bom, o que você não tem de bom, o que você quer consertar, faz uma listinha. E não acredite, não tenha crenças no que outras pessoas dizem de você. Você é o que você pensa de você. E a gente está muito acostumado a ouvir o outro e acreditar piamente no que o outro fala. Verdade. É uma coisa muito normal e vai estragando toda a sua autoestima que você teve um dia, ou né, que você quer ter um dia. Basta você se ouvir, se valorizar. Você deve ter, Josi, alguma coisa muito incrível, muito legal. Valoriza, continua aplicando sua energia, seu foco no que você tem de bacana. Você deve ser comunicativa, deve ser uma pessoa amiga, você deve ser uma pessoa que faz uma coisa gostosa para a família. Faça mais isso, vai te dar um prazer enorme. E isso é onde você potencializa a sua autoestima. A autoestima parece uma coisa comprada fora, né? Uma coisa cara, chique. A autoestima é tão simples, está dentro de você. E esse dentro de você parece tão difícil, tão longe. Não, está no simples. Você vai fazer uma coisa legal para você, faz uma arrumação, faz uma coisa bacana para o outro. Uma gratidão, como você falou, que você tenha por ti, por ter se respeitado, ou pelo outro. Isso vai te dar uma autoestima. E é uma construção. Não dá para você construir de um dia para o outro. É. Não dá para malhar e ficar magro, se você quiser fazer exercício físico, de um dia para o outro.
Tem que ter paciência. Paciência. Tem muita perguntinha, Glaucia falou, a gente vai colocar para ajudar todo mundo, mas eu vou deixar uma pergunta para você me responder só no final da pauta, depois dessa brincadeira dos 5 minutos. Tá bom, esses 5 minutos é pra... 5 minutos. A facada final. Que é o seguinte, eu quero saber a sua opinião sobre crítica construtiva, se você acredita em crítica construtiva. Nossa. No final, tá bom. Final. Adorei, tá bom. Sabia que você ia gostar. Vamos pra perguntinha. Adoro esse papo. Águida, um beijo, obrigada. A nossa própria sabotagem diante do que queremos fazer tem ligação com as crenças limitantes que carregamos? Sim, você foi no cerne da questão. A gente, quando tem essa coisa de acreditar em coisas que a gente não deveria, a gente vai realmente se sabotando. Se sabotar é você falar assim, olha, eu vou fazer tal coisa para tal pessoa, então eu vou fazer isso. Aí alguém vem e fala, pra quê? Essa pessoa não te faz nada de bom. Pra quê? Aí você ouve a outra pessoa e não o que o seu coração, que é a tal coragem, é ouvir o seu coração. E aí você se sabota. Por isso que quando fica mais fácil para mim, porque eu sou visual, né? Tem pessoas que tem outros tipos, ponha escrito. Eu também. Porque na hora da decisão você vai olhar e falar, não, eu estou fazendo de novo aquele erro. E aí você não se sabota, porque aí você puxa o freio de mão, aí é bom puxar, porque aí você não vai para o lado errado, você muda a rota para o lado que te leva para coisa... Eu não vou fazer isso de novo, né? Exato. Eu não vou repetir. Exato, porque você tem que pôr um ponto final no que te limita, no que te remete às antigas crenças que o nosso cérebro está acostumado. Vamos supor um exemplo. Eu tenho o hábito de ter um relógio na minha cozinha e esse relógio quebrou. Você acredita que por mais de um mês que eu demorei para comprar um relógio novo, eu falava assim, que horas tem? E o olho ia lá. Acredito. O olho ia lá. O cérebro vai no antigo. É natural, é do nosso cérebro, né? Os estudiosos e os estudos da neurolinguística e tudo mais explicam isso. Então faz um teste. Se você bota alguma coisa no mesmo lugar e no dia você depois tira, depois de um tempão que aquilo está lá, você volta no mesmo. E a gente é assim também para nossos hábitos, para a construção da nossa personalidade, da nossa rotina. Então o jeito é você mudar de uma forma consciente e constante. Que interessante. Porque aí o relógio vai estar no outro lugar e você vai começar a olhar para o outro lugar. Perfeito. Maravilhoso. Perguntinha, e já que daqui a pouquinho você me fala sobre crítica construtiva. Olha lá, Neliane, um beijo pra você. Quando houve um trauma e o pensamento para naquele fato há anos, isso é uma crença limitante? O que fazer para esquecer e seguir? Puxa, essa pergunta é legal, hein? Daqui a pouquinho Carlinha fala pra gente. Vamos lá. Deixamos aí uma questão bem interessante para ser analisada. Então, Neliane, um beijo. Quando houve um trauma e o pensamento para naquele fato há anos, isso é uma crença limitante? O que fazer para esquecer e seguir? Tem diversas situações, né? Que a gente pode colocar, por exemplo, uma tentativa de assalto, que é o que me vem na cabeça sempre, assim. Coisas, né? Cada um vai ter isso aí individual, mas é complicado. Uma coisa que tenha doído, que tenha causado uma dor, que você carrega essa dor por muito tempo e não consegue se livrar, né? Eu recomendo assim, quando fica muito difícil fazer isso por conta própria, vá procurar um especialista, porque tem horas em que a gente realmente não consegue vislumbrar o fim do túnel. Então, quando fica difícil, nem com as dicas ou coisas que você já leu e tudo mais, a melhor coisa é procurar um especialista, tá? Porque vai ter uma assistência constante. Mas, de uma forma mais simples, para ficar fácil de entender, é assim, a gente tem que transmutar, como tudo, né? A gente tem que mudar a forma de encarar uma dor. E a gratidão, há muito tempo eu fiz uma pesquisa, participei de uma pesquisa sobre gratidão. E eu lembro de uma senhora, uma história, ela autorizou a contar, eu não vou falar o nome dela, mas ela perdeu toda a família num acidente de carro e ela sobreviveu. E ela não entrou numa situação de piora depois, psicologicamente falando, porque ela aplicou uma coisa chamada gratidão na vida dela. Então, a gratidão parece uma palavra, obrigada, não é? A gratidão é um sentimento. Quando a gente coloca esse sentimento na frente, obrigada por ter tido a possibilidade de ter tido aquele filho, de ter tido aquele marido, de ter tido aquela possibilidade de chegar até aquele momento, a gente começa a trocar, transmutar a dor, porque aquele fato não tem volta. Então, se a gente fica tentando mudar algo que não tem como mudar, a gente fica eternamente parado, como você falou,
sem ação. Então a ação, a solução vem de uma ação. Temos 3 pilares que são falados, só para simplificar, para a gente mudar a nossa vida. Fé inabalável, não resistência e amor. A não resistência é a flexibilidade, é a aceitação. A pessoa que não aceita começa a ficar doente. Tá. É uma coisa que vai para algum lugar do corpo. O que está aqui vai para algum lugar. Então, não é que a gente tenha que aceitar tudo, a gente tem que ter uma ação para que isso se torne aceitável, para que a gente faça um exercício físico para melhorar a endorfina para o cérebro. Temos que ter as ações complementares, é agir. Então, a gente precisa ter ações que a gente tenha no pensar, no sentir e no fazer. Tá. Se a gente não fizer nada, nada muda. Não tem como, é impossível. Então, é isso. E o amor é aquilo que muda tudo. O amor a si mesmo, é a autoestima que a Josi falou. É o amor. A gente já ama o filho, ama o cachorro, ama a roupa nova e não ama a si mesmo. Então, essa prática que tem que começar a vigorar a partir de agora para que essa tão falada autoestima se torne realidade, a nossa vida, no meu corpo, na minha existência. Essa sou eu e vou fazer sempre tudo para... Sim, se ame. Para estar sempre no meu melhor, para poder oferecer o melhor. Sim, porque quando você sabe que você está fazendo... Quando você está brava com alguém, eu faço muito isso, tem uma técnica chamada Ho'oponopono. Quando você está muito bravo com alguém... Você me contou dessa exatamente. Você passa a usar isso porque funciona muito. É uma coisa que parece... Mas foi estudado, foi aplicado por uma pessoa, um especialista. Ele aplicou para resolver uma situação enorme que ele fez livro e a gente aprendeu. Coloque amor. Imagine aquela situação e coloque amor. Fala, me perdoa, sinto muito, eu te amo, sou grata. É a gratidão e o amor. E aí você tira a parte da vitimização, que é me perdoa. Não foi eu que errei. Não, me perdoa, eu também tenho a minha parcela de culpa nisso. E aí as coisas começam a mudar. Se você só reclamar, as coisas não mudam. É verdade. E a gente não sabe. Mas eu quero responder aquela pergunta da crítica que eu achei incrível. Você vai responder. Tem mais uma antes do público, olha lá. Vamos lá. Na tela. É bom que a gente se conhece, é gostoso trocar essa bola. Alessandra, um beijo, obrigada. Ando me sentindo muito pra baixo, nada dá certo pra mim, emprego, vida amorosa, tá tudo uma bagunça. O que fazer? Tá. Muita gente se sente desse jeito ultimamente. Eu percebo, né, nas coisas que eu trabalho, com as palestras que eu faço. Algumas pessoas se abrem, outras você percebe que elas ficam, né, quietas, mas ficam entendendo a nova forma de agir, que pode solucionar e depois vem me contar. Então, assim, exemplo simples, tudo que está desarrumado dentro está desarrumado fora. Se está uma bagunça aqui dentro, provavelmente está uma bagunça ao seu redor. Uma coisa que você pode vir a fazer é mudar a forma aqui fora de fazer. Arrumar o armário, arrumar a gaveta, não se atrasar, procurar se organizar, olha no espelho, olha para si mesmo, o que eu posso resolver que está meio bagunçado? Vou cortar o cabelo hoje, se não está com grana, pega e tenta fazer alguma coisa que é plausível, possível. Não dá para fazer um bolo chique de chocolate ou a receita que a gente vai aprender hoje, alguma coisa, faz o que é possível. Então, assim, o caminho está em você aceitar a situação e mudar a situação com o possível. Tá. Porque a gente fica pensando no artista, no que ele faz, e a gente, nossa, tá tão distante, melhor ficar aqui mesmo, não faço nada. Então, muita gente não faz nada porque quer já o ponto B. E para chegar do ponto A ao ponto B, tem um caminho. E a gente não quer caminhar, as pessoas querem comprar pronto. Hoje em dia está tudo muito fast, rápido. As pessoas querem comprar pronto. Qual é a solução? E a solução depende da sua própria ação. E da paciência que isso vai ter o seu tempo para acontecer. Do trabalho, né? E as redes sociais, a gente estava falando essa semana, agora eu não vou me recordar com quem, mas o quanto as redes sociais também atrapalharam ainda mais esse momento, porque ninguém vai mostrar a fragilidade lá. Gente, é um fato isso. Então a gente tem que assistir, lembrando que todo e qualquer ser humano tem fragilidades. Todos. Tem problemas, todos. Tem questões. Os famosos, os não famosos, os ricos, os que não são tão ricos, todos têm dores, todos têm uma infância com traumas, todos. E a gente não sabe a dor do outro e é por isso que a gente tem que olhar para a nossa dor e fazer o que é possível com a gente mesmo. É isso aí.
Gláucia, Carlinha primeiro faz a dinâmica dela e depois fecha com a pergunta? Tá bom. Então vamos lá. Isso daqui vai ajudar todas vocês que mandaram perguntas. É uma coisa simples, é uma técnica simples e eu falo que o simples resolve, né? Então é uma coisa que eu vou sugerir. Você tá bravo, hoje é sexta-feira, gente, é dia de Não sextar. compensa, Você já né? chegou aqui no astral, falar com a turma toda, a galera. Até eu sair aqui cantando Ai, e eu tal, é adoro. muito bom. Então assim... O marido esqueceu de fazer um negócio, você já fica brava, acaba o dia pra você, você já fica quebrando tudo, já briga com o cachorro. Pra quê? O que não vai ter solução, gente, presta atenção. O que não vai fazer efeito na sua vida em 5 anos, o marido que esqueceu de tirar a carne do congelador, vai mudar a sua vida daqui a 5 anos? Não. O médico que você perdeu porque o ônibus não parou, vai mudar a sua vida daqui a 5 anos? Não. Entre outras coisas, não. Então você trata de resolver em 5 minutos. Não dá pra comprar pronto, você tem que fazer. Então, bota a cabeça pra funcionar e fala assim, vamos parar com isso, foca em outra coisa. Foca em outra coisa. Tipo o trânsito, que às vezes tem, né, negócio de trânsito, pessoas são estressadérrimas, Sim. trânsito. Sim. O negócio, nossa, Sim. preguiça, né? Gente, calma, calma. Todo mundo tem coisa pra fazer, todo mundo... Então, assim, resolve em 5 minutos. Sim, se você chegou bravo porque Respira. aconteceu alguma coisa, todo mundo pode ficar bravo. Ok, mas isso vai mudar a sua vida em 5 anos? Aquele trânsito de hoje vai mudar a sua vida daqui a 5 anos? Não. Então, muda o foco e muda em 5 minutos a sua forma, porque vai estragar todo o seu dia e a tua autoestima vai pro beleléu. Tudo que a gente falou hoje vai descambar. E não adianta ficar falando gratidão se você não pratica a gratidão, né? Amei. Vamos prático. fechar, então, com a pergunta. Crítica construtiva. Você acredita em crítica construtiva? Primeira coisa, se você pediu, se você perguntou, ela pode ser útil. Se você sabe que a pessoa está precisando, você pode tentar ajudar se ela te der abertura para isso. Senão, qual é a construção disso? É a sua visão, é o seu ponto de vista. E tem uma para finalizar. Tudo que está no outro está em você. Isso é uma coisa que a psicologia, Jung, eles explicam de uma forma bem profunda, mas se tem alguma coisa que te irrita no outro, isso também está em você. Então, é muito fácil ficar apontando o dedo para o outro, querendo dar palpite sobre a vida do outro, como que ela tem que ser, é uma delícia fazer isso. Só que aí, você dá abertura para fazer isso com você também. O dedinho tem um voltando. Exatamente. Então, Ai, faça que essa bom. autocrítica ou essa crítica construtiva com você mesmo. Vai lá e faz a crítica. Nossa, eu fiz... Aí você vai mudar alguma coisa útil para alguém, para a sociedade e na vida da sua família. Concordo E com vamos você. cestar e aproveitar o fim de semana e ter um fim de semana maravilhoso. Isso, colocar muita energia boa. Exato. E claro que ela volta, né? Eu sei que chegaram muitas perguntas lá, Ai, se você conseguir eu tento, eu respondo sempre. porque o nosso objetivo realmente é ajudar. Vou deixar o Instagram, que é o @carlabrandão sem acento, @carlabrandão tudo junto. Sem acento, tem o site também. Carla Brandão 11. 11, desculpa. Que é o dia de hoje, inclusive, dia 11. Verdade. Adoro o Carla número Brandão 11, sem os acentos. E o site... A o carlabrandão.com.br. Tá, tem o A na frente. Tem o A na frente. A Carla Brandão. Alguém já tinha esse Carla Brandão, eu pus o A na frente. Ficou chique, maravilhoso como você. Muito obrigada, Obrigada por tudo, Carol. A troca é sempre incrível. Eu te adoro. Acho que eu Muito vim dessa obrigada, cor viu? assim pra gente ter essa troca. Obrigada sempre. Um Até a próxima. ótimo final de semana. Obrigada, é maravilhosa.